E eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o que eu preciso desenvolver. E eu vou explicar um pouquinho melhor sobre esse meu posicionamento. Primeira coisa, pessoal, lembre disso. Não existe uma receita de bolo, claro. Que isso? É impossível gravar aqui, velho. Um novo escritório para muito mais Flipchart Fridays para você. Voltando para o assunto então, devo ter um roteiro de vendas? E a minha resposta é muito óbvia e simples. Sim e não. Quando posso e quando devo? A verdade é que a gente já fala isso muitas vezes, mas é que não existe uma receita de bolo exatamente do que você deve fazer, de como seguir. Porque muito de como você estrutura o seu processo de vendas e organiza suas estratégias comerciais está vinculado ao seu cenário, ao quão complexa é a sua venda, qual que é o modelo de negócio que você tem, como que o seu produto funciona, como que você entrega o seu produto, como você formata a sua proposta de valor, né? Mas o grande ponto aqui que você precisa considerar é o seguinte, é que quanto maior for a sua conversa, né? Então, por exemplo, vendas cada vez mais complexas costumam ter negociações maiores, conversas maiores. Então, quanto maior for o tempo da sua conversa, menor vai ser a eficácia de ter um roteiro, né? Porque isso naturalmente vai travar o vendedor, vai deixar ele muito engessado. Mas a gente acredita que o roteiro sim funciona em cenários onde você precisa falar pouco tempo com o lead, né? Então você tem realmente um script muito bem direcionado, porque o seu vendedor fala 1, 2, 3 minutos com o lead. Né? E aí sim você tem uma eficácia alta, né? Seguir o roteiro, ser bem objetivo, trabalhar num volume muito alto, conseguir fazer teste AB, ter uma amostragem relevante para mudar pequenos pontos no seu discurso e ir realmente otimizando, tá? Mas em geral, se você precisa ser mais consultivo, se você precisa desenvolver e qualificar o seu lead, a gente não acredita que o roteiro fechado é o caminho ideal. Mas mesmo assim, os roteiros, eles ajudam a gente a ser cada vez mais eficiente, tá? Então, quais são os principais tipos de roteiros que existem, tá? Do mais fechado para o mais aberto, tá? Então, primeiro mais fechado, script, né? Você só lê o que está no script, tá? Então, extremamente fechado, tá? Depois, o pitch, né? Então você tem um pitch de vendas e depois você vai sair para uma qualificação, mas você sempre tem um pitch muito bem definido, tá? Então é uma maneira ótima de direcionar, garantir que você está formatando bem sua proposta de valor. Você pode ter um checklist, né? Então olha, essas aqui são as perguntas que eu tenho que fazer, ou são as informações que eu preciso levantar numa reunião, né? Ou então você pode ter uma matriz de qualificação, né? Essas são as perguntas que eu tenho que fazer de acordo com o Spin Selling ou o GPCT que vão me configurar esse cenário, né? E aí a minha negociação vai ser construída em cima dessas informações que eu levantei. Ou então você pode ter algo bem mais próximo de uma conversa aberta, que é uma agenda compartilhada, né? Então simplesmente você diz para o lead, né, que o objetivo da conversa é entender o cenário dele, mostrar como ajudar, né, e conseguir algumas informações. Então você está bem aberto, né, deixa o vendedor bem solto. O que eu acredito ser o ideal aqui, né, de acordo com o seu cenário, é algo bem mais próximo disso aqui, né, de uma matriz de qualificação, de uma agenda compartilhada. Eu, quando era vendedor, eu não tinha um roteiro, mas eu sabia quais eram as informações que que eu deveria ter, né, ao final da minha ligação, e principalmente, eu sabia basicamente o que era um fluxo de negociação ao longo da conversa. Então, por exemplo, eu tinha basicamente um mapa mental onde 20% da minha conversa era introdução, né, apenas conhecer aquela pessoa, fazer rapport, começar, né, realmente a entender o cenário do lead. 60% era qualificando o lead e investigando o cenário dele, e os outros 20% era realmente educando o lead e conseguindo os próximos passos. Isso é um direcionamento. Substitui a palavra roteiro por direcionamento, que eu tenho certeza que você vai ser mais efetivo. Mas então, você deve ter roteiro, não deve ter roteiro? Separei 3 motivos por que você deveria ter um roteiro, ou pelo menos um direcionamento, e 5 motivos pelo qual você não deveria ter um roteiro, tá? Então vamos lá. Por que você deveria e por que você não deveria ter um roteiro, tá? Primeiro ponto, porque sim. Né? Então padronização e constância realmente dão um norte para o seu time comercial, tá? Então realmente você consegue entender melhor o que está funcionando bem ou funcionando mal, né?
Segundo ponto, você consegue fazer treinamento em escala, né? Na verdade, você não está treinando ninguém, você apenas está conseguindo fazer com que as pessoas executem de maneira mais rápida o trabalho delas em gerar novas oportunidades. Com menos qualificação? Sim. Com menos efetividade? Possivelmente sim, mas você realmente está sendo mais replicável, né? Porque você tem um roteiro. E aqui é um ponto que eu acho bem interessante, que é facilita perguntas difíceis. Tem aqui embaixo um Flipchart Friday que eu gravei falando sobre as perguntas difíceis que você tem que fazer em vendas, imperdível. Mas qual que é o ponto sobre as perguntas difíceis? Normalmente elas deixam o vendedor um pouco desconfortável, né? Então se você não tem isso muito bem roteirizado, né, ou o vendedor ainda não tem a casca suficiente, ele vai possivelmente evitar de fazer essas perguntas, né? Com roteiro você evita que isso aconteça. Agora, por que não ter um roteiro? Primeiro ponto é que um roteiro fechado demais, ele dá pouco espaço para que o SDR, para que o vendedor realmente estabeleça uma conversa, uma conexão com o lead, né? Gerando o que a gente chama de efeito telemarketing, né? Eu não conheço ninguém que gosta de conversar com telemarketing. Por que o seu lead gostaria de conversar com o seu vendedor de maneira muito robotizada, né? Então, atenção a isso. Segundo ponto, limita a geração de valor. Então você está realmente objetificando demais a entrega do SDR. Ele está indo pouco além do que ele poderia ir se ele realmente tivesse um pouco mais de flexibilidade de como conduzir, de que pergunta específica ele pode fazer para puxar um outro assunto, para trazer um novo elemento, né, de educação ou então compartilhar alguma coisa interessante, né? Número 3, naturalmente você mata a criatividade do seu SDR, do seu vendedor, né? Justamente porque ele está só repetindo o mesmo processo, Então isso faz naturalmente com que ele expanda pouco as suas capacidades, expanda pouco as suas habilidades de vendas, né? Que a gente sabe que são habilidades desenvolvidas na prática, né? Então você realmente está dando um fim a como realmente evoluir aquele profissional, né? Dá asas para ele voar. Motivo 4 é que dificulta a escuta, né? Então o que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você tem um roteiro, você fica muito focado nas perguntas, né? Então, poxa, qual que é a próxima pergunta que eu vou fazer? E você escuta pouco o que o lead está te falando. Então você provavelmente está perdendo muita informação relevante que o lead está passando para você. E mais do que isso, ele impossibilita a escuta ativa, né? Também temos um flipchart específico falando sobre escuta ativa, né? E a importância em realmente garantir uma conexão efetiva a partir do momento que você usa técnicas de escuta ativa como rotulação, sumarização, tá? E por último, né, demanda tempo sim. Mas se você acha que você vai fazer um roteiro e isso vai economizar tempo para você, mas cara, um roteiro, ele precisa ser muito bem elaborado, ele precisa ter interação, ele precisa ter testes, ele precisa ter continuidade, você precisa continuar evoluindo o roteiro. Até que ponto vale a pena deixar isso tão regrado e investir tanto em melhorar o seu roteiro, né? Fica aí a provocação, mas no final das contas, a conclusão que eu queria passar é que você tem que focar na experiência de compra, né? O roteiro, ele tá melhorando ou piorando a experiência de compra do meu lead, né? O roteiro, ele tá matando minha criatividade? Ele tá matando como eu customizo a experiência de compra do meu lead? A gente sabe que cada lead compra de um jeito, as pessoas são diferentes entre si, né? Será que vale a pena eu realmente seguir um roteiro? Do outro lado, se eu tiver um direcionamento bem claro, eu estou melhorando a experiência de compra? Se eu estou fazendo as perguntas difíceis, eu estou melhorando a experiência de compra? Estou melhorando o meu processo de vendas? Melhorando o alinhamento? Microcompromissos com o lead? Agora, um vendedor inexperiente, está começando agora, um SDR inexperiente, está dando os primeiros passos em vendas, ele precisa de um roteiro? Cara, provavelmente sim, né? Isso significa que ele vai precisar usar aquele roteiro ao longo de todo o caminho? Eu acho que não. Tá? Mas você precisa realmente dar um direcionamento para que ele consiga se aclimatar, se acostumar com aquela profissão, com o que ele está fazendo, com o objetivo dele, tá? E realmente trazer resultados eficientes. Se você gostou do nosso conteúdo, dá um like aqui embaixo, segue o nosso canal. Para cada novo like, a gente troca de escritório. Clica no sininho aqui para você ter acesso ao Flipchart assim que ele sair, né? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, vai ser um prazer te ajudar a bater as suas metas, tenha você um roteiro de vendas ou não. Até a próxima!